Neste momento, eu gostaria de convidar você que já está atenta para esta terça-feira, porque nós anunciamos hoje a presença do deputado Danilo Sena. Ele que gentilmente atendeu ao nosso pedido ainda na semana passada para conversar com a nossa comunidade, assim como fizeram Priscila Souza, Rita Mendes, deputado Danilo, reeleito sem a concorrência do próprio partido, e no dia 8 de novembro ele vai selar mais uma vez o seu mandato como deputado estadual. Deputado Danilo, que abriu as portas de uma maneira fantástica para a comunidade brasileira e as demais representantes para que pudessem ingressar nesse ritmo tão importante para a nossa comunidade de representar na Câmara não só a comunidade brasileira, como as pessoas do condado em questão e também a política dos imigrantes e importante participação do Brasil na América. Deputado Danilo, parabéns por tudo isso e pela sua reeleição. Seja bem-vindo aqui no Bom Dia. Tudo bem, deputado? Bom dia, Lombardi. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui e escutar sua voz também, Lombardi. Bom dia. Prazer é todo nosso, deputado. É muito nos honra saber que você abriu o caminho para todas essas pessoas importantes que hoje vão estar ao seu lado em movimentos que defendem a comunidade e também, sem dúvida, quem votou no seu representante. Mais um mandato se inicia automaticamente, mas o deputado me disse isso por telefone. A gente não pode se escorar no benefício e sim temos que continuar trabalhando, né, deputado? Com certeza, me dá... Bom, já quero até também falar, a Rafaela está aí, né? Garreto, bom dia, Rafaela. Bom dia, Dan. Estou aqui muito orgulhosa, mais uma vez, saber que você estará lá representando a nossa comunidade. Parabéns. Obrigado. Eu fico feliz de ter mais duas brasileiras agora, né? Tem a Rita Mendes e a Priscila Souza, ou seja, a nossa representação crescendo. Isso me dá muito orgulho. Eu acho que vai ficar até mais fácil para a gente poder legislar e passar leis que vai beneficiar a nossa comunidade. É verdade. Deputado, comigo também está o Arthur Braga, o cientista político da nossa rádio, o Márcio Fofo, que é o nosso representante do jornalismo na Flórida, que daqui a pouco tem uma pergunta para o deputado. Bom, abrimos com os parabéns, porque você merece, deputado, mas eu gostaria de saber qual é a referência e também a diferença de um primeiro mandato para um segundo, depois de ter encarado alguns anos já como deputado na Câmara. Você que inclusive anunciou aqui na rádio, com exclusividade, me lembro bem da sua gentileza, você foi muito solícito e no momento em que a lei se tornou uma realidade, o deputado teve a preocupação de nos comunicar ao vivo, tem esse registro no nosso portal NR, o portal Nossa Rádio USA. Qual será a expectativa do deputado para esse segundo mandato e a diferença que você já começa a imaginar dentro da sua participação, deputado? Boa pergunta, Lombardi. Os problemas continuam, né? As leis que a gente quer passar continuam e às vezes demora muitos anos. Não é só um mandato que a gente consegue fazer algo. Eu até fiquei surpreso que no meu primeiro ano a gente pôde passar essa lei de carteira de motorista. Pensei que poderia até atrasar mais 2, 3, 4 anos para frente, né? Ou seja, fico feliz, algo que falo aqui que já pode ser feito há muitos anos atrás, mas a diferença é que a gente vai agora ter que passar essa lei em novembro, né? Ou seja, tem uma campanha daqui para novembro, nessa bela, na quarta, né? Na quarta bela, número 4, a gente tem que passar. Ou seja, vai ser uma campanha, eu espero que continue, que o povo tenha maioria, né? E se não, a gente vai continuar na mesma batalha, né? Que também a gente não fala só de carteira de motorista, a gente fala de educação, fala de planos de saúde, né? Você tem todas essas barreiras que continua tendo a respeito, não só ao nível da carteira, mas de educação e também de saúde. Muito bem, deputado Danilo Sena conosco, batendo papo nesta manhã aqui no Bom Dia Nossa Rádio. Deputado, você já levantou a bola sobre a Question 4, a questão número 4, na cédula de votação para o dia 8 de novembro da Media Term, né, das eleições de meio mandato. Bom, a questão nós comemoramos, repercutimos ao longo de 30 anos uma luta para se ter uma carteira para indocumentados no estado de Massachusetts. Desta vez deu certo, aprovada na Câmara e também no Senado, voltou para a Câmara porque o governador, ele vetou, ele tinha esse precedente, uma nova votação se abriu, mais uma vitória, virou lei. Ok, maravilha. E nós vimos depois disso uma movimentação dos que são contrários à ideia
e especialmente alguns republicanos, de ter como lei a carteira de motorista para indocumentados. Precisavam de levantar 40.120 assinaturas de diferentes áreas, 10 mil para cada região, e conseguiram 70 a princípio. E esta questão de uma revogação, através de um plebiscito, vai ser motivo de um precedente numa cédula para uma votação, ou seja, se a maioria votar, derruba de novo e voltamos à estaca zero. Ou seja, minha pergunta para o deputado: os democratas que se empenharam nisso, já perguntamos isso inclusive aqui para o John McGonigal há 2 semanas atrás, estamos perguntando para muita gente, os ouvintes todos se baseiam nisso. Foi uma desatenção em quem defendeu esse tema, a ponto de ver, passando rapidamente, não ter, naquelas tratativas antes da votação, ter colocado algumas possibilidades para evitar isso, ou isso aconteceria de uma forma ou de outra, não teria como? É muito importante saber isso de sua parte, deputado. Não, eu acho que poderia acontecer. A gente às vezes não prevê o futuro, né? Mas isso poderia acontecer de qualquer maneira. Certo. Né? De qualquer maneira poderia acontecer. E claro que tem essa oposição que é pequena e é forte. Às vezes pega a assinatura até das pessoas que não estão nem reconhecendo, não sabe do assunto direito, mas vai e assina o papel. Porque vai decidir em novembro, não estou voltando. Então tá, tudo bem. Ou seja, vai ser uma campanha daqui para frente, né? É um pouco triste, né? A gente trabalha tanto, né, para passar uma lei e aí vê o mesmo assunto de volta. Mas isso faz parte da política. A política é assim, vai e vem. É tipo a maré sobe e desce. Às vezes a gente está navegando contra o vento em vários sentidos, mas a batalha continua. E eu espero que a gente passe essa lei em novembro. E se não passar, a gente introduz a lei de novo. É algo que eu tenho que falar para a comunidade, para que é um pouco confuso, porque a gente, né, passou a lei, a gente celebrou. Aí agora vem outra montanha que a gente tem que passar. E é um pouco confuso para a comunidade, né? Que não ficar por dentro, fica realmente confuso. E eu acho que a rádio é uma das nossas oportunidades de a gente explicar o processo e das barreiras que às vezes esse processo enfrenta. E até mais uma pergunta que eu emendo, deputado, se é realmente um plebiscito que funciona como uma votação de forma indireta nas eleições, ou se de repente for indireto, como é que a gente pode fazer para ajudar numa campanha oposta para que isso não ganhe força e não derrube essa lei? Eu acho que todo brasileiro que é cidadão, né, que conheça, que é amigo de algum auto-americano, acho que é importante até comunicar o porquê você apoia. E essa é uma maneira para a gente educar a comunidade, educar o povo. Porque eu tenho certeza que o povo americano em si apoia. Às vezes a gente tem que educar um pouco do que isso significa, né? Porque às vezes uma pessoa que não está por fora do assunto acaba podendo votar sim ou não, né? E porque não conheço ninguém que vai se afetar. E acho que por isso é importante a gente educar do máximo possível. E vai ter campanha, já está começando, tem uma campanha, até recebi um e-mail ontem da Yes on 4 Campaign, que já iniciaram. Eu até fiz um Facebook post sobre o link, que eu acho que é muito importante a gente começar a divulgar. Eu também acabei de enviar um link para o deputado, não sei se o deputado tem o conhecimento, eu recebi ontem à noite, do BWC, do Brazilian Work Center, que vai fazer uma campanha também de arrecadação de fundos para que a televisão possa ter um anúncio de modelo democrata para fazer uma campanha contrária àqueles que estão querendo impedir essa lei. Eu acho que é uma forma também da gente divulgar, né, doutora Garreta, Arthur, Márcio e ouvintes, para que a gente tenha, sem dúvida, o direito prevalecendo aquilo que foi votado pela Câmara e também pelo Senado. Doutora Garreta está aqui, fica à vontade, faça sua pergunta para o deputado, doutora. De novo, parabenizando, e o deputado está certíssimo, né? Essa é democracia, o equilíbrio entre os poderes e se a gente acredita em democracia e essa independência e equilíbrio dos poderes, a gente tem que estar à frente, respirar e seguir trabalhando.
Uhum. Deputado, eu gostaria de saber um outro projeto de lei ou uma outra campanha de lei que o senhor esteja trabalhando e que o senhor precise muito do nosso apoio, que já, de repente, vai já estar em votação, já está próximo de ter um resultado. O senhor poderia falar um projeto de lei que o senhor está trabalhando que é importante Sim, ao nosso... tem vários, eu tenho vários projetos, né? Tá até no meu, na minha página, mas um deles que eu sempre falo, que eu gostaria que virasse lei, é um projeto de lei que vai aumentar a educação para o nível do pre-K, né? Para as pessoas menos de 5 anos de idade, porque eu acho que no momento tem muitas barreiras para as famílias que quer trabalhar e poder pagar, né, para que os alunos, os filhos deles possam ir para a escola, e que hoje em dia o custo é muito alto, né, e cada ano é em torno de $20 mil para pagar para uma criança e para um daycare, né, para o pre-K. E introduzir uma lei que se iria aumentar e proporcionar de 20 horas ou 25 horas por semana quando as aulas estiverem em vigor, para que os pais possam mandar os filhos para a escola, claro, com opção, né? Seria uma lei que eu acho que eu gostaria muito que a gente passasse, não só nessa lei, mas tem outra lei na State House que vai beneficiar todas as crianças de 0 a 5, por exemplo, que é até uma lei maior do que a que eu introduzi. Mas por devidos, às vezes a gente tem que passar, às vezes eu fico pensando, não, vamos fazer uma melhoria de poucos a poucos, né, para poder ter mais apoio. Mas seria pre-K, Universal Pre-K, Rafaela, que eu gostaria muito que passasse. E como que a comunidade pode apoiar o deputado nesse projeto de lei? E esse projeto de lei eu acho muito legal, porque você tem 3 filhos, né? Então você sabe exatamente como que é. Muito bem. É verdade. Como que a comunidade pode te apoiar nesse projeto de lei? O que eles podem fazer para que o Congresso, né, entenda que é um benefício para a comunidade? Exato. No ano que vem, quando a gente entrar em vigor, a gente vai introduzir todas as leis novamente e os deputados e senadores vão ser colocados em certos comitês, né? Aí, a pessoa muito importante, que seria o comitê, o chair do Education Committee, que é do Comitê da Educação, que seria uma pessoa que poderia apoiar. Se essa pessoa apoia essa lei, por exemplo, fica mais fácil para a gente tirar ela do comitê para uma votação na casa. E, claro, que antes desse processo, seria pedir para o seu deputado, pedir para o senador fazer o co-sponsor da lei, que seria apoiar essa lei. Ou seja, a gente vai ter um bill number, como a gente não está em sessão agora mais, vai voltar em janeiro, vai ter um bill number, né? E quando tiver esse bill number, Lombardi, gostaria de estar aqui presente para divulgar um pouco esse projeto. Por favor. A gente conseguir mais apoio, claro, mais uma audiência maior. Sem dúvida, as portas estão sempre abertas, deputado. Estamos conversando com o deputado Danilo Sena, ele que foi eleito nas primárias do partido para mais um mandato como deputado estadual brasileiro em Massachusetts. Márcio Fofo, na Flórida, também tem sua pergunta para o deputado Danilo Sena. Fique à vontade, Márcio. Bom dia, deputado. Bom dia, Márcio. Quero inicialmente parabenizar, né, por mais esse mandato, e eu vou aproveitar aqui a pergunta para, na verdade, externar o que eu percebi ser dúvida de alguns ouvintes. Porque quando a gente fala, não, mas o deputado ele já está eleito, porque ele não teve um adversário dentro do próprio partido, nem tampouco do partido oponente. Para a gente entender por que se dá isso, na verdade é a falta de engajamento. O cargo exige, na verdade, alguém bastante habilitado e com coragem, são muitos desafios, nem todo mundo acaba encarando, né, esse ofício, ou talvez outros candidatos ficaram amedrontados, achavam que não teriam chances diante da sua própria candidatura. Excelente pergunta, Márcio. Eu até agradeço pela pergunta, porque parte da democracia a gente quer que tenha campanha, a gente quer que que os eleitores tenham opção. Claro que por mim eu gostaria de ter uma pessoa concorrendo contra, para o povo ter essa opção. Mas são vários motivos. Às vezes o pessoal está fazendo excelente trabalho,
e às vezes até de repente tem alguém que queira se candidatar, mas como você falou, de repente por motivos de não ver a opção de ganhar, às vezes não se candidata. Mas eu acho que é muito importante para a nossa democracia que a gente tenha a opção. E algo que às vezes até nesse mandato de 2 anos, que é um pouco curto, né? Que você trabalha por um ano e meio, depois de 6 meses de eleição, campanha de novo. Algo que eu pessoalmente acho que 2 anos é muito pouco, mas é a maneira que foi feita, né? Então a gente tem que trabalhar com isso. O Márcio também deixando a sua pergunta aqui para o deputado, uma ótima questão, viu? Arthur Braga também quer perguntar para o deputado, fica à vontade, Arthur. Primeiro, parabéns, né, deputado? Obrigado, bom dia. Pela continuidade aí, bom dia. E era exatamente isso que eu estava em mente, na verdade. Eu ia fazer essa explicação que o senhor fez, né? Não é porque o deputado concorreu sozinho que foi algo fácil ou tranquilo, muito pelo contrário. Eu vi ele fazendo campanha durante todo o período, e é justamente para você poder manter esse vamos dizer... O ritmo. O ritmo, né? E manter o seu battleground ali, né? Manter a sua área. Você tem que fazer campanha e mostrar para as outras pessoas que, olha, neste momento eu que estou conseguindo fazer o trabalho aqui. Como o senhor sabe, eu acompanho muitas vezes, eu acompanho todos os projetos, né? E agora vai ser um prazer acompanhar também o da Priscila e também o da Rita. E eu cobro quando tem que cobrar e elogio quando tem que elogiar. E tem alguns projetos fantásticos, estava até dando uma olhada com mais calma neles agora. Tem um H137 que é sobre internet, gente, disponível de maneira gratuita. O deputado é sponsor desse projeto, né? Para famílias. É muito legal o projeto, né? Para famílias ali que precisam naquelas house equality, né? Isso é muito bacana o projeto. Um projeto sobre também redução de suicídio em escolas. Então o senhor fala bastante sobre educação e o acesso à informação à saúde, vindo muito de frente. Esse é um outro projeto que o senhor tem também aqui, pelo menos pelo site da Câmara, porque nós tivemos o presidente Joe Biden fazendo uma visita e falando justamente sobre a criação de uma nova secretaria, né? Novos investimentos e colocando, inclusive, Boston, Massachusetts como sendo o berço disso, né? E o senhor tem um projeto que vai bem de frente com isso, né? Ou seja, o acesso à informação com relação a isso. Eu queria saber o que o senhor achou da visita como deputado, como é que os projetos agora vão manter essa mesma seara? Com certeza, não, essa lei do free Wi-Fi, né, para seniors homes, porque às vezes tem muitos... Foi iniciado até durante a pandemia, Arthur, porque a gente via como o Wi-Fi, né, ter acesso à internet, e como um poder ter acesso ao médico, né, especialmente durante a pandemia. Ou seja, foi algo que eu achei que teria que ser feito rápido, porque é muito importante que os seniors, né, que esteja, às vezes já tem uma saúde debilitada, não ter que ir para o hospital por causa daquele período daquela pandemia, ter a opção. Ou seja, a lei foi originalmente nesse sentido de querer quebrar as barreiras para que as pessoas tenham acesso aos planos de saúde, né, mais planos de saúde, acesso ao médico. E várias outras leis que foram introduzidas aí. Claro que a gente tem que passar ainda essas leis, né, assim, são projetos bons, mas tem ainda como a gente melhorar o projeto mais ainda. Às vezes esses projetos são feitos por algumas horas de research, né, de análise que a gente faz, mas que requer às vezes até um projeto maior, né? Mas essa iniciativa está aí. E claro que a liderança também com o presidente Biden, estando aqui presente, você vê várias pessoas de Massachusetts trabalhando na administração dele. Eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, a Natalícia Tracy, por exemplo, está lá. Ou seja, são vários, né? E eu acho que isso aumenta a partnership, né, com o governo federal. Eu acho que isso é muito importante porque, querendo ou não, muitos recursos do governo federal vêm para Massachusetts, para o nível não só de estrutural de ruas e, né, bridges, que a gente sempre está trabalhando, mas de educação e também com essa pre-K que a gente falou. Às vezes o Estado pode proporcionar, mas o governo federal pode proporcionar muito mais ainda. Deputado Danilo, para a gente encerrar sua participação muito proveitosa, muito importante nesta manhã, eu estou fazendo aqui um apanhado de questões dos ouvintes desde que anunciamos a sua presença. E, em suma, sobre a carteira ainda de motorista, algumas pessoas estão dizendo que se na análise prévia antes da votação fosse colocado alguns anos, 3 anos de impostos como obrigação para cada imigrante, que talvez nós não teríamos esse desdobramento de contrariedade do outro lado, de outra parte. Não sei se isso procede, estou trazendo o anseio da nossa comunidade, mas enfim, as tratativas todas foram feitas, inclusive essa de cobrar impostos para poder fazer valer a lei entrando em vigor, deputado?
cobrar impostos na carteira do motorista, quando a pessoa aplicar? Porque, segundo a nossa audiência, se cobrasse 3 anos de impostos, mostrando que o interesse seria realmente de uma legalização e não de utilizar a carteira para votar, que é o que os republicanos estão alegando, de maneira equivocada, não é esse, né? também. Mas o principal com relação à votação. O principal é a votação, esse é o grande ponto que o McGonigal explicou muito bem, inclusive. Mas é que tá, é importante saber do deputado que se esse reflexo existiu ou existisse de impostos, automaticamente daria essa impressão aos republicanos. Eu acho que não, porque eles automaticamente, sem dúvida, se esbarrariam em outro tema para poder tentar revogar. Mas, enfim, é uma pergunta e eu gostaria até de saber do deputado a respeito disso. Tem certos estados que eles colocam até na carteira, que identifica como que aquela pessoa que é um imigrante indocumentado, ou que é um imigrante sem status. Mas tem certos estados que fazem isso. Eu não acho uma coisa boa, porque a gente está na posição e eu estou para representar a comunidade inteira. Sim. Aquele que é americano, aquele que não é, aquele que está aqui trabalhando, que não está, ou seja, que tem status, que não tem. Eu quero representar todos. E acho que a lei tem que ser igual para todos. A gente não pode também estar querendo diferenciar de uma pessoa para outra. De repente teria uma menos oposição com isso. Sim. Mas para a gente fazer algo que seria certo, algo concreto, algo efeito, o Estado tem o direito de legislar, né, durante sobre as regras da carteira de motorista. Eu acho que tem que ser uma coisa igual para todos. Claro que ainda tem uma diferença, que é o do Real ID, por exemplo. Ou seja, quem tem a cidadania vai demonstrar. Exatamente. Né? O que evitaria essa alegação dos republicanos, que é totalmente indevida. Caso seja revogada, né, pela votação, qual seria o próximo passo? Volta a estaca zero, deputado? Não, eu acho que a gente todo mundo iria até, na verdade não seria estaca zero não, porque só o fato de a gente ter passado essa lei e vai estar no ballot, na cédula em novembro, isso é uma vitória. Sim. Querendo ou não, para a gente é uma vitória, porque a gente vai se conscientizar mais, o público vai se educar mais. Eu acho que isso, querendo ou não, vai trazer positividade para a nossa campanha, né, para essa lei virar lei no futuro, se não for agora em novembro, que eu espero que continue que seja, mas seria uma reintrodução da lei Lombardi, e eu acho que as pessoas que já introduziram no ano passado iriam de repente ser as mesmas, pessoas com a mesma liderança, porque, querendo ou não, fizeram um excelente trabalho para a gente conseguir passar com mais de 120 votos, você vê, a gente teve até o apoio do presidente da Câmara. Isso significa muito. Então, eu acho que não voltaria, não, Lombardi, para a estaca zero, não. Acho que a gente estaria já em outro nível. Muito bom. Eu acho que também nós temos que... Eu sou assim, né? Tirar das situações a oportunidade. Como o deputado falou sobre a educação, né? Eu sempre falo, nós temos que educar o outro para que eles entendam o que a gente precisa e para que eles possam nos apoiar de alguma forma. Porque às vezes você não consegue votar porque você não é cidadão americano, mas isso não significa que você não faça parte do processo eleitoral, educando o próximo, educando o seu vizinho. E eu acho que a gente tem que utilizar essa oportunidade para educar não só pela questão da carteira de motorista, mas também sobre as questões do imigrante aqui nos Estados Unidos. Com certeza, com certeza. Isso foi um ponto muito importante. Deputado Danilo Sena, eu quero agradecer demais pela participação nesta manhã do deputado, respondendo a questões, trazendo também algumas outras demandas do seu mandato. E olha, é muito bom saber que o deputado está conectado com a nossa audiência e trabalhando fortemente para que as questões avancem. Eu agradeço demais, viu, deputado? Muito obrigado aí pela presença de Arthur, a Rafaela e os ouvintes aí. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, deputado. Danilo Sena, deputado estadual brasileiro na América, o primeiro de todos, sempre muito solícito, nos atendendo e falando muito sobre essa questão da carteira. Acho que ficou muito bem esclarecido por parte do deputado, um ponto de vista do deputado nessa questão e também sobre a sua reeleição, ele que vai ocupar por mais 2 anos, né, Arthur? Essa cadeira tão importante de deputado representando a comunidade e também a sua região. Obrigado, deputado Danilo Sena.